Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre mais um setor importante na Bolsa Brasileira. O assunto hoje aqui no Safra Insights é o segmento de bens de capital. Bom, eu converso agora com a Luísa Mussi, que é especialista do Banco Safra. A gente estava até conversando um pouquinho antes da gravação, que falamos há alguns meses, né? Sobre Exato. Embraer, né, Luísa? Isso, E desde então o papel, acho que foi em junho, julho, no meio do ano passado. isso, exato. E desde então o papel veio subindo forte na bolsa, né? Sim, performou super bem. Antes de mais nada, obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vinda aqui. A gente vai falar do setor como um todo hoje. A gente tem 6 empresas aqui. Eu já queria até começar e pedindo para a edição colocar aqui até na tela a recomendação para ficar bem claro já do que a gente vai falar. Seguintes são os papéis aqui, gente, ó. VEG, recomendação neutra. Embraer compra, Marco Polo compra, Fras-le compra, Randon compra e GPS compra. Apenas VEG aí com recomendação neutra. Vamos falar rapidinho de cada papel, então? Vamos lá. Começando pela recomendação neutra de VEG, por favor. Certo. A VEG é um papel que a gente tem em recomendação neutra muito por conta da precificação do ativo, né? A gente acha que já está num nível de valuation um pouco esticado, né? E isso justifica a nossa recomendação de neutra, tá? Dito isso, eu acho que assim ainda tem alguns ventos favoráveis para a empresa de curtíssimo prazo, como por exemplo o câmbio, né? A exposição dela nos Estados Unidos. Então, assim, são alguns fatores que a gente sempre comenta com os clientes ali que poderiam fazer com que o papel performasse bem assim no curtíssimo prazo, tá? Mas olhando para um horizonte um pouquinho mais longo de um ano, a gente mantém aqui nossa recomendação neutra muito por conta de valuation mesmo. Perfeito, é questão de valuation mesmo, né? Embraer, então, recomendação de compra para Embraer. Isso. Como a gente comentou, né, alguns meses atrás a gente falou de Embraer e eu continuo ainda acreditando bastante na tese do papel. Eu acho que a Embraer é uma empresa assim, que deveria continuar reportando resultados crescentes, a gente deveria ver margem subindo, né, lucratividade melhorando, a gente deveria ver o ROIC crescendo. Então, assim, é um ativo que a gente vê cada vez a empresa melhorando mais sua estratégia comercial, saindo mais vendas, como, por exemplo, saiu uma recentemente da FlexJet, né? Então, assim, é um papel que a gente continua gostando bastante e que a gente acha que deveria outperformar aqui no curtíssimo prazo. A gente está falando de um setor só, mas são empresas completamente diferentes, né, na prática. A gente está indo de Embraer para Marco Polo, que também tem recomendação de compra. Isso. Marco Polo, a gente gosta, a gente continua gostando do papel. Eu acho que a Marco Polo ela deveria ainda ter um curto prazo muito positivo. E aí eu tenho uma visão aqui de que os resultados até o segundo trimestre deveriam ainda ser muito positivos para a empresa, né? Isso porque a gente tem ainda uma carteira muito forte, né? Uma demanda muito grande por renovação de ônibus, né? Seja de urbano, seja de rodoviário. A gente tem ventos favoráveis vindos, por exemplo, do caminho da escola, né, o programa, que ainda tem algumas unidades a serem entregues, tá? Então a gente gosta, a gente acha que o ativo ele deve continuar performando bem ali nos próximos 8 meses, tá? O que bota um pouco de questionamento aqui é justamente a questão dos juros, né? Quando a gente normalmente tem os juros crescendo, a gente acaba vendo um pouco de redução de volume na indústria no geral, tá? Dito isso, eu vejo que a Marco Polo ela tem algumas formas ainda de fazer com que esse volume ele seja offsetado, digamos assim, né? Que é justamente as operações externas da empresa, né? Que estão indo muito bem e que a gente espera que continuem evoluindo muito bem, como, por exemplo, principalmente no mercado da Argentina, tá? Então isso suporta ainda a nossa visão positiva para a empresa, né? Com margem aí ainda esse ano muito provavelmente acima dos níveis históricos que a gente vinha vendo. Perfeito. A gente tem ainda para falar Fras-le, Randon e GPS. Fras-le e Randon tem uma correlação aí, né? Por favor. Isso, a Randon ela tem 52,5 mais ou menos da Fras-le, né, e assim, a Fras-le esse ano deveria reportar resultados muito bons, porque ela fez uma aquisição recentemente da Refações, e essa empresa ela entra com uma margem muito boa, né, adiciona muita receita, então o que a gente deveria ver esse ano para a Fras-le é um resultado com margem maior, com lucratividade muito boa. Então assim, a gente continua gostando muito da Fras-le, e aí passando para a Randon,
a Randon, ela deve operacionalmente ir muito bem, né? Quando a gente olha para a receita, a gente espera uma receita crescente, a gente espera a margem se recuperando, muito em função de um melhor mix no agronegócio, que deveria fazer com que a parte de implementos dela performasse muito bem, a parte de autopeças deve continuar indo muito bem, né? O problema aqui para a Randon, que a gente vê mais para curto prazo, seria a alavancagem deles, né? Porque eles se alavancaram para pagar essas aquisições, que poderia fazer com que o lucro, né, fosse um pouco para baixo esse ano, tá? Então, esse é um panorama, assim, a gente gosta muito da parte operacional, a parte da lucratividade ali chama um pouco de atenção, mas dito isso, a gente vê a empresa negociando um valuation muito atrativo, né? Por isso a nossa recomendação de compra. E por fim, GPS, que também tem recomendação de compra, Luísa. Isso. A GPS, assim, é um papel que eu gosto muito, tá? Eu acho que no curtíssimo prazo a GPS pode continuar tendo um momento um pouco mais fraco, porque ela fez uma aquisição muito grande, ela está digerindo ainda essa aquisição, então a gente vai ver provavelmente alguma oscilação de margem nesse curtíssimo prazo, mas para o segundo semestre eu acho que a empresa já vai ter equalizado todas essas questões, e aí a gente deveria ver uma retomada do programa de M&A da GPS, né? Então, assim, gosto muito desse ativo, acho que daqui a pouco ele deveria performar muito bem. Perfeito. Falamos de WEG, Embraer, Marco Polo, Fras-le, Randon e GPS. Qual o seu papel preferido? Olha, Paulo, essa pergunta é Essa difícil. pergunta Mas, assim, eu continuo bem animada com o Embraer, assim, um papel que eu gosto, eu acho que deveria continuar reportando resultados bons, né? E eu acho que tem um news flow positivo de notícia ainda. Então, um papel que a gente gosta aqui é Embraer. Olhando para esses papéis, e você que está tão imersa, né, ao universo de cobertura, ao dia a dia dessas empresas, esse conjunto de papéis pode superar o Ibovespa em 25? Como que você avalia? Olhando para a bolsa como um todo, no macro, e olhando para essas empresas. Olha, eu acredito que sim. O setor de bens de capital, a gente tem, como você comentou, né, são vários setores dentro de um. Exato. Então, a gente tem muitos papéis, por exemplo, com exposição a câmbio, como, por exemplo, a Maveg, uma Embraer, né? Então, serve muito para o cliente que quer um tipo de proteção contra o cenário macro do Brasil. Mas a gente tem os papéis na outra ponta também, como, por exemplo, uma Randon, que quando a gente começar a ver uma melhora, né, de juros, principalmente, esse papel deveria andar muito, né, dado questões de alavancagem, dado questão de volume de caminhão também. Então, assim, eu acho que estar posicionado no setor, né, é indispensável, assim, na carteira do cliente, tá? Perfeito. Luísa, volte sempre. Obrigado, viu? Obrigada a você, viu? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.